Olá, jovens! Olha eu aqui novamente, professora Deise Lima, na área, como vocês já conhecem, para uma aula de revisão, de recuperação lá da nossa unidade 13. Então, estamos aqui para recuperar, certo? E vamos, a partir de agora, ver o que nós vamos rever, pessoal, porque, lembrar é viver, então vamos trabalhar aqui com força eletromotriz, certo? Vamos continuar aqui trabalhando com força eletromotriz, indução eletromagnética e também vamos falar de física nuclear, pessoal. E essas nossas aulinhas aqui estão a partir lá da aula 40, que fala de força eletromotriz, que trabalha com conceito. A força eletromotriz é uma barra condutora e um campo magnético uniforme. E também fala da corrente elétrica induzida, tá, pessoal? Então aqui, olha só, nós temos uma imagem que trabalha aqui com um gerador de corrente alternada, que produz a corrente elétrica a partir da energia mecânica, ok? E também aqui nós vimos que é possível imaginar a vida em uma grande cidade sem uso dessa energia, pessoal. Quem tiver dúvida também pode ir lá na aula de revisão geral da unidade 3, que também está falando sobre esse conteúdo. Bom, olha só, o que nós falamos, pessoal, mais aqui? Nós temos uma barra, certo? O condutor aqui, e ela está dentro do campo magnético. Lembrando que o campo magnético uniforme são aquele que as linhas de campo são paralelas. Então, imagina aqui que a gente tem aqui, olha só, nesse caso do desenho, a gente pode representar por esse maisinho aqui, uma carga que está dentro desse campo magnético aí, se deslocando com a velocidade B. Então, o que vai acontecer aqui? Essa carga está interagindo com esse campo e essa interação a gente chama de força magnética, certo? Então, nós temos aqui uma força de interação, que é a força magnética, e nós vimos que essa força magnética aqui, certo? Vai depender do quê? Vai depender do valor do campo, certo? Vai depender do valor da carga e também da velocidade, e nós vimos que essa velocidade aqui está relacionada com o seno do ângulo, ou seja, o direcionamento dela dentro desse campo. E nós vimos que quando tem a mesma direção, a nossa força magnética, ela é o quê? Nula, né, pessoal? Quando tem aí direção perpendicular, ela não é nula, correto? O que nós vimos mais, galerinha? Então aqui, deixa eu só trocar aqui, ó. Nesse caso aqui, a gente falou de carga, tá? Mas, professor, e da barra? Nós vamos falar aqui nesse próximo slide, ó. Vocês podem ver que nesse caso aqui nós temos uma barra, tá bom? Essa barra, ela está se movimentando, vocês podem ver, olha só. Nós temos aqui as linhas de campo magnético nessa direção. E nós temos, pessoal, uma barra, imagine aqui, essa barra atravessando esse campo. Olha só a velocidade dela aqui, ó. Vocês podem observar. Aqui o que vai acontecer? Ela está se deslocando perpendicularmente à direção desse campo, como vocês podem ver pelas setinhas representadas na figura. E aqui o que vai acontecer? Essa barra ela vai se tornar polarizada por causa da força magnética, ok? Provocando o aparecimento de uma força eletromotriz induzida. E essa barra em movimento aqui serve como acumulador de energia para os portadores de carga, por exemplo, como uma pilha, tá, pessoal? Então aí um princípiozinho também de funcionamento da pilha para acumular cargas, tá? Portadores de carga, ok? E aqui só para a gente ver uma outra figura, tá? Aqui nós temos, olha só, um medidor. Então aqui pode apontar a medida, por exemplo, de corrente e de tensão, ok? E aqui é só para a gente poder representar, olha só, essa barra aqui, acumulando essas cargas aí, tá? Galerinha, se liga, é hora de recuperar. Então, vamos fazer uma verificação, ok? Se liga aqui, olha só. Exemplo 1. Uma barra metálica que se desloca através de um campo magnético se torna polarizada por causa da força. Que tipo de força nós estamos trabalhando, pessoal? Eu estou falando o quê? De campo magnético. Quando a gente tem uma carga elétrica, certo? Dentro lá do campo magnético ou uma barra metalizada dentro do campo magnético, a gente tem uma interação denominada o quê? Força
magnética, que é a força de interação relacionada ao campo magnético. Então, qual é a alternativa ali do nosso exemplo? Vamos ver? Ficamos com a alternativa B, força magnética. Fechou? Outro exemplozinho aqui para nós vermos, pessoal. O que ele fala aqui? Uma barra metálica que se desloca através de um campo magnético se torna polarizada, certo? Então, barra metálica, campo magnético, se torna polarizada por causa do quê? Da força magnética, provocando o aparecimento de uma... O que é, pessoal? O que aparece lá? Nós vimos que está relacionado com FEN, força eletromotriz induzida, ou seja, quando a gente tem o deslocamento dessa barra aí, como nós vimos aqui, olha só, é só voltar um pouquinho, ó, tá aqui, ó, uma barra metálica que se desloca através de um campo magnético se torna polarizada por causa da força magnética, provocando o aparecimento de uma força eletromotriz induzida. Entendido, pessoal? Fechou? Então, aqui, voltando para o slide, ficamos com a letra C de certo, ok? Força eletromotriz induzida devido aí à movimentação dessa barra metálica no campo magnético, certo? E falando aí em indução eletromagnética, nós vimos também a lei de Faraday, né, pessoal? A lei de Faraday está relacionado aí ao fenômeno da indução eletromagnética, que está relacionado ao aparecimento de uma corrente elétrica em um condutor imerso em um campo magnético quando ocorre variação do fluxo que o atravessa. E em tradução, o que nós temos aqui? Se eu tenho aqui, olha só, um condutor mergulhado no campo magnético e nós temos a variação desse fluxo, vai aparecer, pessoal, nesse condutor uma corrente elétrica que ela é induzida. Ok? E aqui nós temos aqui o nosso galvanômetro, ele pode fazer a medição aí dessa corrente. Então, de forma geral, a versão mais difundida da lei de Faraday afirma que a força eletromotriz induzida, certo? Que é a FEN. Opa, mais uma perninha, pronto. Em qualquer circuito fechado é igual ao negativo, certo? Da variação do fluxo magnético, com o tempo na área delimitada pelo circuito, ok? Então tá aqui a nossa forma geral. E para a gente ter a variação aí desse fluxo, nós podemos variar o quê? O campo magnético da fonte, nesse caso aqui do ímã, ou seja, eu posso aproximar ou eu posso afastar. Eu também posso aproximar ou afastar a minha espira aqui, que no caso é o meu condutor. Ou outra coisa que nós podemos fazer também, pessoal, é aumentar ou diminuir essa área aqui, ó, que é a área da nossa espira, certo? E aqui então, olha só, e falando em área, nós podemos observar aqui que através do qual ocorre o fluxo varia conforme a espira se movimenta, tá bom? Quando a nossa área aumenta, surge uma corrente em determinado sentido. Quando a área diminui, surge corrente elétrica em sentido contrário. Então, variação de área também gera essa questão da variação do fluxo e também induz corrente elétrica, tá, pessoal? E aqui, como observação, quando a nossa espira está em repouso ou totalmente mergulhado no campo, não surge corrente elétrica induzida, porque justamente não tem, pessoal, variação do fluxo. Então, a condição necessária para que se tenha corrente elétrica induzida no condutor é a variação de fluxo magnético. Entendido isso? Fechou? Nós temos que lembrar isso muito bem, tá, pessoal? Aqui nós temos outra figura, ok? Nós também temos variação de fluxo causada pela variação do ângulo, e essa variação do ângulo está relacionado à direção, tá, do nosso condutor dentro dessas linhas de campo, ou seja, a questão da direção, com que sentido ou direção estou movimentando esse condutor, ok? E aqui nós vamos fazer um exemplo, tá? Pessoal, eu vou deixar o exemplo aqui respondido, mas eu vou explicar para vocês. Se liga aqui, olha só. Exemplo 3. Uma espira está imersa em um campo magnético e a intensidade do fluxo
magnético que atravessa é igual a 2 vezes 10 a menos 6 Weber, ok? Em um intervalo de tempo de 5 segundos, a intensidade do campo magnético é reduzida a zero. Então, o que acontece? Em 5 segundos lá, ó, se eu começar a contar 0 segundo, eu tenho um valor de campo. Aí eu vou contando 1, 2, 3, 4, 5. Nesse intervalo de 5 segundos, eu vou reduzindo a intensidade do meu campo até chegar a quanto, pessoal? 0, ok? Então, aqui, nós temos que determinar o valor da força eletromotriz induzida na espira nesse intervalo de tempo. Como é que nós vamos fazer, pessoal? Eu vou sair aqui, olha só. Deixa eu pegar outra cor de caneta. Eu vou sair aqui de um tempo de T 0 igual a 0. Eu vou ter o quê? Um fluxo magnético inicial, certo? Ok? E aqui também eu vou ter um tempo final, vou colocar bem aqui, um tempo final, igual a 5 segundos, certo? Então, eu vou ter um fluxo magnético final. E a força eletromotriz induzida é justamente, como nós vimos lá no enunciado, o negativo da variação desse fluxo pelo tempo. Então, eu tenho o quê? O que é a variação, que é o delta? É o fluxo final menos o fluxo inicial dividido pela variação de tempo, ok? Lembrando, pessoal, se lá no final do tempo, ou seja, em 5 segundos, a intensidade do meu campo, que é B aqui, é igual a 0, o que vai acontecer com esse fluxo aqui? Ele também vai ser o quê? 0, pessoal. Eu preciso ter campo magnético para ter fluxo de campo, ok? Então, aqui o final, olha só, vocês podem observar que é 0. E o inicial, como é que a gente calcula o inicial, galerinha? O inicial eu vou precisar justamente, olha só, do fluxo aqui, que nós já temos o valor, tá vendo, ó? Dividido o quê? Pelo tempo, tá aqui, olha só, o valor do fluxo pelo tempo, e nós temos aqui a nossa força eletromotriz, tá vendo? Olha só, que é colocado aqui, que é justamente, ó, o nosso fluxo inicial. Ou seja, lá no tempo inicial, quando eu vou começar a marcar, tá aqui o meu fluxo, ok? Zerou esse tempo, no caso foi até 5 segundos, zerou o meu campo. Então, a minha força eletromotriz, nesse caso, é o meu fluxo inicial, como vocês podem observar, dividido pelo tempo. Olha só, aqui elas são de uma casinha para a nossa direita, para ficar em notação científica. E coloca aqui menos 1. Como já tinha menos 6, fica menos 7. Está aqui a nossa força eletromotriz induzida. Fechou? Vamos ver outro exemplo aqui, olha só. Aqui nós temos o seguinte, uma espira quadrada de lado R igual a 20 centímetros é imersa, então está aqui o lado da minha espira, é imersa em um campo magnético uniforme com intensidade de 2 teslas. Então isso aqui é o valor do campo. Qual é o fluxo de indução? Ou seja, eu quero saber aqui o fluxo de indução nessa espira em cada um dos seguintes casos. Então, vamos ver alguns casos aqui, pessoal. Eu quero saber o valor de φ, que é essa bolinha com esse corte no meio, que é o nosso fluxo de indução. Primeiro caso aqui, o plano da espira é paralelo às linhas de campo de indução, ok? Então, imagina, tá aqui as linhas de campo. E a nossa espira, eu vou tentar fazer ela bem achatadinha aqui, ó. Opa! Ela é paralela, ou seja, se ela é paralela, tem a mesma direção, pessoal, tem a mesma direção, ok? Nesse caso aqui, a reta normal, a espira, tem um ângulo de 90, então tá aqui, olha só, se eu for puxar essa reta aqui, ó, tá aqui a normal, que é para cima, certo? Tem um ângulo aqui de 90. E aqui, para calcular o fluxo, para calcular esse fluxo, eu preciso do valor do campo, ok? Eu preciso do valor da área, eu faço aqui utilizando o lado, certo? E eu preciso do cosseno de θ. Como a minha normal tem um ângulo de 0, quando a gente for aplicar aí o cosseno de 90, 0. O que vai acontecer com isso aqui, ó? Zerou, vai zerar aqui, vai zerar aqui. Quanto é que vale o nosso fluxo aí? Nulo, pessoal, vale 0. Simplificando, quando o plano da espira é paralelo às linhas de indução, o fluxo magnético vale quanto? 0, fechou? Outro caso aqui, quando ela é o quê? Perpendicular.
Aí, pessoal, vai ser o contrário, olha só. Tá aqui o nosso campo, ó. Certo? A nossa espira aqui, ela é perpendicular. O que vai acontecer nesse caso com a minha reta normal? Com a minha reta normal, como eu fiz aqui anteriormente, ó. Aqui, quando ela é paralelo, a normal forma quanto? 90. Aqui, pessoal, vai ser o contrário. Nesse caso, a reta normal, a espira, não formará um ângulo com as linhas de indução. Ou seja, θ igual a zero. E o cosseno de zero é 1. Então, nesse caso aqui, eu posso calcular. Sendo esse cosseno aqui 1, é só eu pegar aqui e multiplicar pelo campo e pela área. Ok? Tá aqui a área, olha só. A gente pega um lado. Como é uma espira quadrada, para achar a área de um quadrado, a gente faz o quê? Lado vezes lado. Então, multiplica isso aqui 2 vezes. E a gente acha a área. Ok? Pega essa área aqui e multiplica por quem? Pelo valor do campo de 2 Tesla e pelo cosseno de quanto? De zero. Olha só quanto é que vale o nosso fluxo. 0,08 Web. Professor, em notação científica, você anda 2 casas para a direita, 1, 2, fica 8 vezes 10 a menos 2 Weber, tá bom, pessoal? Fechou? E aqui, para fechar, olha só, a reta normal ao plano da figura quando o ângulo de 60 com as linhas de indução é formado. Nesse caso aqui, o que a gente faz quando é 60? Simplesmente coloca aqui cosseno de 60 e tira o cosseno de 60, que é quanto? 0,5. Multiplica pela área da espira quadrada e pelo valor do campo. Olha só, tá aqui, ó. Campo, área, cosseno de 60. Multiplicou, a gente vai ter quanto? 0,04. Vocês podem ver que é um valor menor porque o ângulo, ele variou. Andou 2 casinhas aqui, 4 vezes 10 a menos 2, o Weber. Entendido isso? Fechou? E aqui, pessoal, depois disso, o que nós vimos mais? A física nuclear, ok? Falamos aí de núcleo atômico, radioatividade, decaimento radioativo, certo? Fissão e fusão nuclear, rejeitos radioativos e também de acidentes nucleares a partir da nossa aula aí 49. E lembrando, pessoal, que a física nuclear, nesse caso, estuda as propriedades e interações dos núcleos atômicos. Também estuda o quê? Os mecanismos básicos das reações nucleares com nêutrons e outros núcleos. E nós vimos que também, dentro aí da física nuclear, a gente tem a força nuclear fraca, que é aquela que é responsável, né, por produção do decaimento que o elétron é emitido do núcleo. E também a força nuclear forte, que nós vimos que está relacionada e é responsável por manter as partículas do núcleo unidas, mesmo que tenham cargas elétricas o quê? Iguais, ok? E aqui nós vimos, pessoal, dentro aí da física nuclear, que o núcleo atômico ele é constituído por prótons que possuem carga elétrica positiva e nêutrons que possuem ambas as cargas, certo? E aqui cada próton do núcleo tenta afastar outro próton, mas aqui, devido à repulsão elétrica, né, entre esses próton e próton, a gente tem essa questão do afastamento. Mas isso aqui não ocorre, ok? Por outra força de atração entre os nêutrons e os prótons. Com isso, parcialmente contrabalanceando a repulsão elétrica próton-próton, certo? E nós vimos aqui, ó, para manter o núcleo unido, força nuclear forte. Nós vimos também, jovens, que a radioatividade ela pode ser natural ou espontânea, que é aquela que se manifesta nos elementos radioativos e nos isótopos que se encontram na natureza e polui o meio ambiente, né, infelizmente, e também que a radioatividade ela pode ser artificial ou induzida, que é aquela que provoca por transformações nucleares artificiais, né? Então, falou em transformações nucleares artificiais, falou aí em radioatividade artificial. E também nós vimos que junto com isso está relacionado ao decaimento radioativo, que à medida que a radiação é emitida, o átomo se desintegra, né? Está emitindo radiação, esse átomo está se desintegrando, o que resulta na sua transformação, pois é o número atômico que determina o elemento químico, ok? E o tempo que essa desintegração do elemento leva para reduzir a sua massa pela metade é chamado de meia-vida ou período de semidesintegração,
ok? Desse átomo aí, tá, pessoal? E também, olha só, para a gente fechar aqui, os resíduos dos materiais compostos por elementos radioativos representam um grande risco à população, uma vez que pode provocar doenças, né, tal como câncer, e nós vimos aí uma série de acidentes nucleares, né, em aulas passadas, quando falamos de física nuclear, que ocorreram durante a história, e assim ressaltamos os cuidados com os resíduos, ok? Para que não ocorra esse tipo de acidente. Galerinha, vamos fazer um exemplo para a gente dar uma recuperada aqui? Vamos lá, olha só. Em 1908, Ernest Rutherford recebeu o Prêmio Nobel de Química pelo seu trabalho para determinar a massa e a carga elétrica das partículas alfa, beta e gama, que são emitidas pelos núcleos dos átomos de certos elementos radioativos, ok? Analise as afirmativas abaixo, considerando que E é a carga elementar e ME é a massa, né, pessoal, aí de repouso do elétron. Brom, olha só, a partícula alfa tem carga elétrica de mais 4E e sua massa de repouso é aproximadamente 7.540. Pessoal, busquem lá na nossa aula de física nuclear que essa carga aqui ela está com valor errado, tá? Pesquisem aí e vejam o valor dessa carga aí, ok? Vamos ver aqui, olha só, a partícula beta pode ter carga elétrica mais E ou E e sua massa de repouso é igual a do próton. Pessoal, aqui também vai estar errada. Vou deixar para vocês pesquisarem a carga elétrica da nossa partícula beta, pesquisem aí, tá? E também essa massa de repouso aí. E aqui na 3 nós temos a única correta, que é a partícula gama, é um fóton de radiação eletromagnética e não possui carga elétrica e sua massa é nula. Então aqui, olha só, dessas alternativas, somente a 3, ela é o quê? Verdadeira, tá? E aqui para a gente fechar outro exemplo, alguns elementos de materiais que podem ser utilizados nos reatores de fissão nuclear, por serem físseis, ou seja, passíveis aí de fissão nuclear, são, tá aqui o urânio 235 e o plutônio 294. E aqui, de acordo com o exposto, podemos afirmar que o material físsil é aquele capaz de originar o quê, pessoal? Quem lembra? O material físsil é aquele capaz de originar 2 ou mais núcleos atômicos menores que o original. Então, aqui nós vamos ficar o quê? Justamente com a letra A. Ele vai originar 2 ou mais núcleos atômicos menores aí. Tá bom, pessoal? Pesquisem lá o valor da carga da radiação beta, ok? E da alfa também, tá bom? E essa foi a nossa aula aí de recuperação, galerinha. Olha só, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.